Uma boa noite a todos que nos acompanham aqui nesta Casa de Leis, também nos acompanham pela internet. Saúdo aqui os nobres vereadores, vereadoras. Renato, em cumprimento ao dispositivo do artigo 48 da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 44 da Lei 10.257/2001, Estatuto da Cidade, 165, 169 da Constituição Federal, teremos nesta noite audiência pública, realizada aqui nesta Casa de Leis, no plenário o vereador Írios Alves, com a presença de Renato Mascarim. Agradeço a presença de todos. Convido o Renato para explanar para nós nessa audiência pública e possamos ter uma excelente audiência, uma excelente noite. Por favor, Renato. Boa noite a todos, né? Para mim é um prazer estar aqui com vocês para a gente explanar um pouco do plano plurianual, né? Nós fizemos a nossa audiência e os slides que nós temos aqui é do que vocês receberam como propostas, tá? Então, nós temos algumas informações aqui que a gente pode ir discutindo junto. O PPA, como a LDO e a LOA, eles têm base na Constituição Federal, no artigo 165, né? E o parágrafo 1º institui que nós devemos fazer um plano para 4 anos. Interessante que esse plano, ele envolve ações governamentais, diretrizes, objetivos, alguns programas de duração dos 4 anos, tanto envolvendo o Poder Executivo como a Casa de Leis, o Legislativo. E interessante que esses 4 anos, eles contemplam o 2º, 3º e 4º ano do mandato e o 1º ano de mandato do governo seguinte. Por que isso? Quando o governo assume, ele já tem algumas diretrizes de continuidade de trabalhos, de programas e ações, né? Então, isso facilita. E, antigamente, nós fazíamos, por exemplo, o PPA, aqui no nosso município, seguindo a lei orgânica que estabelecia que era no mês de abril, junto com a LDO. Até então, nós pensávamos que era bem coerente, né? Porque nós mandamos a LDO de 2018 e estamos mandando o PPA de 2018 agora, né? Mas o que acontece? Foi alterado isso, porque quando a gente pensa na LDO, a gente está pensando por 1 ano. E o PPA são 4 anos. E 4 meses para você assumir o governo e já fazer uma elaboração de 4 anos de mandato, é algo assim muito difícil. E os vereadores da legislatura anterior, eles resolveram fazer uma emenda, e mudando então, para que nós pudéssemos prorrogar um pouco o prazo aí do PPA. E vocês estão provando agora pela primeira vez essa situação. Eu acho que seria até interessante nós, juntos, né, analisarmos se isso foi proveitoso. Porque nós tivemos que aprovar a LDO de 2018, e agora nós vamos ter que aprovar o PPA, né? Então, depois vocês dão uma analisada, junto a gente pode conversar, se foi interessante, se o tempo foi suficiente, se foi mais apropriado. Senão nós podemos discutir isso, talvez para voltar à proposta anterior, que talvez seria um pouco mais coerente, tá bom? Mas foi em questão do tempo que nós pensamos nisso naquela ocasião.
Então, existe esse slide aqui, ó. O PPA ele teria que ser a base para a LDO e a LOA que nós vamos ter em setembro. Então, a nossa lei orgânica, ela está invertida, pelo menos no primeiro ano aí do PPA, tá? Mas existe alguma coisa que é inconstitucional? Não. Por exemplo, no Estado, a Constituição Estadual, o prazo é o mesmo que nós temos aqui no nosso município, né? A LDO é aprovada em abril e depois o PPA é aprovado lá em agosto, tá? Aprovado não, desculpe, né? É enviado à Casa de Leis nessa data aí. Só que o PPA, ele é a base para os 4 anos da LDO e da LOA, tá? Então é muito importante o trabalho que nós vamos realizar aqui, porque todas as alterações que nós vamos fazer na LDO e na LOA, nós vamos ter que alterar o PPA. Então o que vocês têm na mão hoje é a base. É a base dos planos de ações do exercício de 2018, 19, 20 e 21, tá? Esse slide aqui explica as aplicações constitucionais, que é 25% da educação e 15% da saúde, né? E os outros 60% são de outras aplicações. A nossa preocupação no executivo está com o gasto pessoal, tá? Para terem uma ideia, ó, as despesas na educação com folha de pagamento têm representado 68%. Né? Nós vamos receber esse ano praticamente 13 milhões e meio de Fundeb. Esses 13 milhões e meio de Fundeb não dá para pagar 60% da folha de pagamento. Os outros 40% nós estamos tendo que tirar dinheiro do Tesouro para pagar pessoal da educação. Então, o que acontece? Nós conseguimos aplicar muito mais de 25% na educação. Só que nós estamos aplicando muito recurso com despesa com o pessoal, né? Então, eu estou projetando o orçamento para enviar para vocês agora dia 30 de setembro, e basicamente, já projetando um reajuste, só na educação nós vamos gastar 27 milhões com o pessoal. 27 milhões. Você pega de um orçamento aí, que nós vamos ter esse ano em termos de 112 milhões, é uma representatividade muito alta. Mas nós vamos procurar fazer alguns ajustes, né? Talvez agregando algumas salas de aula, algumas outras ações e atividades dentro da educação, para a gente reduzir um pouco esses funcionários, utilizando talvez outros em algumas outras áreas, para que a gente possa conseguir administrar a prefeitura, tá? Mas esse slide, ele demonstra muito bem aqui a situação do gasto de pessoal da prefeitura, ó. Da saúde não muda muito, ó. 66%. Além disso, nós temos o gasto com o Cismetro hoje, que é o consórcio que nós temos, que nós pagamos os plantonistas. Então, se nós formos computar isso, nós chegamos na casa dos 80% de gasto com o pessoal na saúde. A projeção que eu estou fazendo lá vai dar em torno de 20 milhões de gasto com o pessoal na saúde. 26 educação, 20 saúde, 46 milhões. Basicamente 50 milhões só nessas duas secretarias com gasto só de pessoal, tá? Aí, nas outras secretarias dá em média de 50% de gasto com pessoal e 51% com outras despesas. A projeção que nós fizemos no PPA, que vocês têm aí da Receita, está baseado na projeção do Banco Central, tá? Então, para 2018, as receitas correntes aí que nós projetamos para 2018, vai girar em torno de 121 milhões. Eu estou reajustando talvez esses valores aí, e talvez em virtude da queda na arrecadação, nós vamos diminuir um pouco, tá? Então vai gerar em torno aí de 119, 120 milhões.
Nos anos seguintes, 2019, 2020, 2021, de receitas correntes, nós aplicamos aí 3%, tá? De reajuste, de acordo com o Banco Central. O relatório Focus, ele faz uma projeção de 2,5% de inflação, mais 0,5% de crescimento do PIB. Aparentemente, o crescimento do PIB para o ano que vem pode ser que ele dê uma crescida mais do que 0,5%. Né? A gente tem visto no último trimestre aí que o crescimento está ocorrendo. Mas no Brasil nada é garantido, né? No entanto que o Banco Central não mudou esses índices ainda. Aí nós temos na receita de capital, ali nós temos as operações de crédito de alguns convênios que nós vamos buscar. Então, para 2018, 28 milhões, 2019, 17, 2020, 1 milhão e 200 e também para 2021, 1 milhão e 200. Então, o que significa isso? Operações de créditos, vamos transformar ela em outro nome, financiamentos. Financiamentos com instituições financeiras, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, financiamento com o Estado e financiamento com o governo federal. O município pode fazer esse tipo de operações de crédito, tá? Então, quando vocês veem essa expressão operações de crédito, pensa que o município pode fazer um financiamento, um empréstimo e pagar isso em parcelas, tá? Então, nós estamos buscando alguns financiamentos para nós custearmos as nossas obras maiores. E essa obra maior é a represa, que nós precisamos, talvez, desse recurso para que nós possamos fazer. Mas, nesse meio tempo, além de buscar a aprovação do financiamento, nós estamos tentando buscar esse recurso também no governo federal, sem que seja financiamento. Mas por que, Renato, se vocês não têm certeza, vocês estão colocando no PPA? Porque se nós precisarmos, vocês já aprovaram e nós já temos condições de fazer esse tipo de financiamento ou fazer, talvez, a obtenção do recurso federal. Bem, Renato, mas vocês vão poder fazer financiamento e não vai passar pela Câmara mais? Vai passar pela Câmara. Nós só não vamos precisar mexer no orçamento, tá? Se a prefeitura precisar fazer um financiamento para a represa de 26 milhões, que é o valor estimado, vocês vão receber um projeto de lei, vocês vão ter que discutir isso aí, ver a base legal, ver o impacto financeiro. Se vocês aprovarem, nós vamos fazer o financiamento, tá? Mas, se nós deixarmos aqui essa rubrica, nós não vamos precisar mexer no PPA, na LDO e na LUA, tá? Então, quando vocês verem essa expressão daqui para frente, ó, operação de crédito, pensa que o município tem lá uma disponibilidade no orçamento de se fazer um financiamento, um empréstimo. Esse valor é um valor que nós vamos obter? Não é nada garantido, tá? Mas nós decidimos já nos antecipar para que a gente pudesse ter isso aqui como algo definido para nós realmente buscarmos, tá bom? E as transferências de capitais, lá tem 11 milhões e 800, que são os diversos projetos que nós já espalhamos, né? Tanto no Estado como no governo federal, que nós temos condições de receber esses recursos para diversas ações no município, esporte, saúde, educação, né? Depois eu vou detalhar alguma coisa aqui para vocês. Mas a previsão nossa é receber para o ano que vem, do governo federal e do governo estadual, quase 10 milhões, tá? Então, o prefeito ele está muito empenhado em buscar esses recursos lá. Por isso que nós vemos, no total de receita, ela começa com 150 e termina com 130. Mas como que isso é possível? Se na realidade a receita teria que aumentar ano a ano.
Isso está acontecendo agora nesse PPA em virtude da receita de capital. Nós obtemos mais recursos nos 2 primeiros anos, observaram lá 28 milhões e 17, e depois nos últimos 2 anos lá só 1 milhão. Tá? Então essa é a projeção que nós estamos fazendo aqui. Tá bom? Vocês têm alguma questão, alguma dúvida, alguma pergunta em relação a esse quadro de receitas que vocês gostariam de fazer? Tranquilo? Cássia? Pequenino não. Nós estamos contando com praticamente 1 milhão de aumento de receita do ISSQN. A previsão para esse ano é de 10 milhões. Para o ano que vem seria 11 milhões, com esse 1 milhão a mais, 12 milhões. Né? Então, acho que o projeto está tramitando já aqui no Legislativo. Né? Então, praticamente, se ele for aprovado, nós temos a possibilidade de arrecadar 1 milhão a mais já no exercício de 2018. Tá bem? Então, quais são os novos investimentos que nós vamos fazer aí? Está dando para enxergar aí? Na administração, nós vamos usar recursos próprios para reformar a prefeitura. Tá? Então, a intenção é fazer um projeto, né, de reforma da prefeitura começando em 2018 e se estendendo para 2019. Tá? Então, já se está fazendo um projeto no departamento, na Secretaria de Obras, para se usar aquela parte do estacionamento para fazer talvez um pavimento superior ali na direção da rua do lado à prefeitura, para que a gente possa fazer os vários departamentos ali. Esses recursos, a princípio, serão recursos próprios da prefeitura, tá bom? No meio ambiente, nós temos 2 projetos que a gente vai ter que usar recursos próprios. Desde 2018 até 2019, se estendendo até 2021. Esse projeto aí de nascentes, eu não sei se é de conhecimento de vocês, mas o Ministério Público já determinou até um termo de acordo de conduta de que o município tenha que cuidar das nascentes. Só que o valor desse projeto gira em torno de uns 3 milhões de reais. Né? Então a prefeitura vai ter que assumir alguma coisa no início, principalmente colocar esse valor no orçamento. Mas esse valor que está sendo colocado aqui não vai ser suficiente. Nós estamos buscando, junto a algumas empresas da cidade, para que elas adotem, né, algumas nascentes, e que elas cuidem dessas nascentes, com plantio de árvores, reflorestamento e assim por diante, para que o município não arque com esses 3 milhões de reais. Né? Então, o Ministério Público está exigindo isso. Então, nós vamos dar início, tá bom? Nesse projeto aí. Pois não. Partes dele, sim. Partes dele estão envolvidos nesse termo de acordo de conduta no reflorestamento e nas nascentes. Né? Mas tem outros fatores que também o Ministério Público está exigindo do município para que ele cuide.
Então, nós precisamos, o primeiro passo é colocar no orçamento para que a gente possa tentar executar alguma coisa. O centro de reciclagem é um centro de reciclagem que vai ser construído para que a cooperativa possa usar, tá bom? Aí nós temos, da cultura, algumas coisas que vamos buscar no governo federal, que é transformar o teatro lá num cinema, né? Teatro e cinema vai ser junto. A gente já tem parte desse recurso que o governo federal já mandou, a gente está fazendo algumas adaptações do projeto para que eles autorizem e nos mandem o restante do recurso, para a gente fazer a adaptação lá. O objetivo também, em 2018, é começar o programa de internet nas praças, né? Vão ser instalados pontos de internet na Praça Central e vão se espalhando aí pelas cidades, tá bom? Desenvolvimento sustentável e econômico, a intenção é buscar um financiamento estadual de 3,5 milhões para que a gente consiga a infraestrutura para um distrito industrial, tá? Além disso, o município vai tentar adquirir alguma área em 2019 para criar um outro distrito industrial. E aí nós vamos estabelecer isso como recurso próprio, tá? Na educação, construção de creche, tá? Mais uma creche com recurso federal. Aquisição dos Chromebooks é o projeto do Google, que vai ser distribuído por todos os alunos, né? Então, nós vamos começar alguma coisa ainda esse ano, e o projeto vai se estender nos anos seguintes, 2018 e 2019. Vão ser usados recursos próprios para ampliar e reformar a escola Maria Aparecida e outras escolas. Em 2019 vai ser ampliado a escola Nazaré. A intenção é começar a reforma do prédio da escola técnica. Esse prédio é aquele prédio que fica do lado do pátio da estação lá embaixo, né? E aquele prédio foi adquirido já há muitos anos e nunca foi utilizado ali pelo município, tá? E para 2020 e 2021, a construção do prédio da faculdade. O esporte tem a reforma aí dos centros esportivos, que envolve o centro esportivo do centro, do Jardim Eldorado, tá? Do Jardim Progresso. Tem os mobiliários também, isso aí é recurso próprio. Opa, pois não, Léo. Eu queria saber quanto vai ser destinado para o polo esportivo do Jardim Eldorado? Mais ou menos. Do Eldorado, por enquanto, não tem nada específico no PPA, mas desses 500 mil, praticamente a gente vai mandar na proposta da LOA em torno de 400 mil reais para ser reformado lá aquele polo esportivo, tá? Vocês vão ter mais detalhes aqui no orçamento, na lei de orçamento anual, tá bom? Mas é mais ou menos nessa cifra aí de 400 mil reais. Desses 500, parece que o projeto é de 400 mil lá para o Jardim Eldorado, tá bom? Falou, Depois obrigado. vocês vão discutir isso aí entre vocês, tá? Obras, nós temos aí recapeamento, governo federal, financiamento federal para obras viárias, que são algumas marginais necessárias para a implantação do distrito industrial, o financiamento que eu mencionei lá no início, que seria da construção da represa, ó, né? Talvez um financiamento, ou a gente vai conseguir o recurso federal. Aí nós temos em habitação, projeto de subsídio dos lotes urbanizados, né? Recursos próprios, 1 milhão, e regularização das áreas de interesse social. Recapeamento e conservação das vias, melhoria e ampliação da iluminação pública, sinalização e outras obras viárias, né?
De obras aí, tem algum detalhe, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? O anel viário, ele não entraria aí ou não? Ele vai entrar, Mariana, nas obras viárias ali, tá? Tá. Então, nós estamos colocando essa rubrica como obras viárias para envolver tanto o anel viário como se nós tivéssemos que fazer algumas marginais também, né? Então, nós vamos tentar obter alguns recursos para dar término ao anel viário que é necessário em virtude da mobilidade, né? E também essas marginais, tá? Tranquilo? Saneamento. Então, nós temos aí a intenção de buscar no Estado a construção do emissário de esgoto do Jardim Cordeiro, tá? A nova ETA, né, com recurso federal, e tem a contrapartida nossa aí, a adutora da nova represa para 2020 e a adutora de Bicaba, já começando em 2018, tá? Com recurso próprio. Então, essa é uma das prioridades, né, aqui do município. Saúde. Emendas parlamentares com equipamentos, né, recurso federal, ampliação do hospital. Praticamente esse recurso já está quase determinado que nós vamos receber mesmo em 2018. Nós vamos ter que entrar com parte no projeto aí, que são os 200 mil. Aquisição de veículos para renovar a frota, né, durante todos os 4 anos. E alguns recursos próprios para 2019, 2020 e 2021, para a reforma das unidades básicas de saúde. Tá bem? Serviços públicos, reforma do cemitério para 2018 e 2019. Reforma e ampliação das praças, né, no âmbito geral, 150 mil nos 3 primeiros anos. Desenvolvimento social. Nós temos aí a reforma do CRAS Eldorado para 2020, reforma da sede já em 2018 e do CRAS da Zona Sul para 2019. Na realidade, não é nem reforma, né? O CRAS do Eldorado e da Zona Sul, acho que eles vão precisar ser construídos, né? Porque para que a gente puder continuidade com os recursos, a gente tem que ter um local e tem que ter uma equipe formada. A equipe já existe, né? Então, aqui tem algumas atividades do desenvolvimento social, né? Que foi mencionado na apresentação nossa, que é uma das prioridades do governo, né? O desenvolvimento social. Supervisionar, controlar, planejar, coordenar, né, as atividades da política social básica aqui do município, né, que envolve as crianças, os adolescentes, pessoas, né, que realmente têm necessidade, né, de convivência, dificuldade ali de se manter, né. Então, durante o exercício de 2017, muitos projetos sociais foram enviados para vocês e foram aprovados, né? E a gente está dando continuidade a eles nos anos seguintes, né? Nós vamos dar continuidade, por exemplo, ao projeto Comida na Mesa, ao PAD, né? Então, todos esses projetos sociais, eles vão fazer parte da execução do nosso PPA, da LDO, né, e da LOA que vocês vão aprovar, tá bom? Então, basicamente, é essa a explanação que nós tínhamos para vocês, né? Então, talvez vocês podem analisar daqui para frente, tentar estudar alguma emenda que vocês possam fazer. Eu ia sugerir para vocês esperarem um pouco, né? Talvez a LOA vai facilitar um pouco mais que vocês façam uma emenda, né? Infelizmente, eu não participei da elaboração desse PPA, viu? Em virtude do problema familiar que eu estava tendo,
né? Gostaria muito de ter participado, mas infelizmente não participei. Conversei com o prefeito, conversei com a Fátima. A gente ia até mandar um substitutivo para vocês. Eu tinha até conversado com eles nesse sentido, né? Mas nós pensamos melhor, nós vamos estar alterando o PPA com o envio da LOA, tá? Então vocês vão perceber que muitas coisas, muitas ações, nós vamos dar uma enquadrada melhor. E vocês vão ter uma visão melhor para que vocês possam fazer alguma emenda. Não que vocês não devam fazer, isso é facultado a vocês, vocês podem fazer, né? Mas quando vocês fizerem a emenda lá na LOA, vocês vão ter direito a fazer a emenda impositiva, que nós vamos ter que executar isso de todas as formas. E além das emendas impositivas, vocês podem fazer as emendas individuais e as emendas por partido, tá bom? Então eu acho que seria melhor vocês se desgastarem mais quando chegarem à LOA, agora no dia 30 de setembro, tá bom? E o PPA vocês podem aprovar, né? Sem muita discussão, né? Porque vocês vão poder colocar emenda todos os anos, tanto na LDO como na LOA, e à medida que vocês fazem uma emenda, tanto na LDO como na LOA, automaticamente vocês vão estar alterando o PPA, tá bom? Então não precisem gastarem tempo, quebrarem muita cabeça agora com o PPA, tá? Então, se vocês quiserem esperar, e nós conversamos lá no executivo, nós vamos calcular o valor de 1,2% das emendas impositivas, e nós vamos já deixar esse valor para vocês na reserva de contingência, para vocês usarem esse valor na emenda que vocês acharem melhor. Então, vocês não vão precisar, por exemplo, tirar lá da cultura para fazer a sua emenda impositiva, tá bom? Já vai ter lá o valor destinado para vocês fazerem essas emendas. Por quê? Nos anos anteriores nós não fazíamos isso, e aí os vereadores faziam as emendas impositivas e destruíam, por exemplo, o orçamento, né? Então eu sugeri isso para o prefeito, ele aceitou, né? Então nós vamos fazer dessa forma, tá bem? Então vai ser mais fácil para que vocês possam fazer as emendas. Da segurança, que nós vimos aqui, na realidade, dos projetos aqui, para a segurança, só tem a questão da melhoria da sinalização viária, não tem nada específico para a segurança aqui. Talvez na LOA que nós vamos mandar, nós vamos já estabelecer alguma coisa diferente, tá bom? Na questão do esporte, por exemplo, no caso do ginásio de esporte, existe lá a necessidade de umas pequenas reformas, não é coisa de grande valor, mas consta no PPA isso daí ou não? A gente precisa, o ideal seria fazer uma emenda, acho que não há necessidade de emenda, né? Consta aqui, Geraldo, aquilo que o Lemão perguntou, ó. Tem 500 mil no início de 2018, 19, 300 e 2020 mais 300. Então, parte desses recursos vão ser distribuídos nos polos esportivos. A prioridade é a reforma do ginásio do centro, né? E também do Jardim Eldorado. O ginásio de esporte do centro é um ginásio de esporte bem antigo, né? 82, acho que foi? Não. Que foi inaugurado? Não lembro de cabeça. E ele precisa de uma reforma. Nós estávamos até conversando agora há pouco com o Gilberto, e o Gilberto vai fazer um projeto, né? Para que a gente possa começar a reforma com recurso próprio, a gente vai buscar também recurso federal para a gente fazer a reforma
praticamente tem 800 mil já de verba de parlamentar que nós vamos receber para usar aqui no ginásio de esporte do centro. Tá? Valeu, obrigado. Pessoal, tem mais alguma coisa, alguma dúvida que vocês queiram perguntar? Saber da situação econômica da prefeitura? Ô, Renato, na verdade, nós sabemos que isso aí é uma projeção, né? Passível de alterações, inclusive, dentro de emendas parlamentares. E uma pergunta mais técnica, dentro do apagar de incêndio que nós vivemos neste ano, né? A questão de dívidas anteriores que nós pegamos e etc. Você acredita que existe a possibilidade de nós seguirmos à risca o que está sendo projetado aí, ou é mais uma projeção fictícia, devido às situações de dívidas que nós temos e a possibilidade de se acumulando mês a mês, né? Então, essa é uma preocupação minha como legislador, porque sempre nós estamos batendo nessa tecla, né? Se fala muito de dívidas anteriores, 8 milhões, uma dívida diária de 10 mil reais, que hoje, uma dívida ambiental, inclusive, né? Que acho que deva estar em torno de 22 milhões. E aí a preocupação é, dentro dessa projeção, é passível mudança para melhor ou para pior dentro do cenário atual que nós estamos vivendo? Olha, Lerte, é assim, ó, nós estamos fazendo as coisas com muito pé no chão, sabe? Por isso que eu fiz uma proposta para a Dinan e para a Fátima, para a gente fazer algumas alterações nessa projeção, tá? Eu prefiro errar para menos do que errar para mais, né? Só que essa questão que você levantou é muito importante. Nós fazemos uma projeção de um orçamento baseado na nossa manutenção e naquilo que a gente está tentando obter do governo federal e estadual de recursos. Mas, de repente, o que acontece? Hoje, o judiciário está tomando conta de algumas ações do executivo e do legislativo, né? O judiciário está querendo determinar algumas coisas para o legislativo, para que ele tome algumas ações, e está querendo determinar algumas coisas de ações para o legislativo, para o executivo, né? Então, pode ser que algumas coisas nós temos que abortar, vamos dizer assim, para atender algumas exigências do Ministério Público, né? Mas o que a Prefeitura está fazendo? Né? Que nem esse processo que você acabou de mencionar, são processos que já vêm enrolando há tempo, né? E nós estamos tentando os recursos a todas as instâncias, demonstrando que o município não tem condições, às vezes, de bancar algumas coisas, né, que o Ministério Público está exigindo. Mas a intenção nossa, vocês vão perceber na LOA, é fazer um orçamento muito pé no chão. Então, aquilo que vocês vão ter na mão é basicamente a realidade daquilo que a gente vai executar no ano seguinte, né? No entanto, que nós estamos até dando a oportunidade para que vocês realmente participem, né, com as ações de vocês agora, já em 2018, com a emenda impositiva, tá? Então, nós até sugerimos para alguns secretários nossos procurarem vocês, trazerem as propostas para vocês, se vocês acharem interessantes, né? Então, nós vamos seguir à risca a emenda que vocês realmente colocarem disponível para nós. O Adnan falou que ele não vai vetar a emenda de vocês, tá? Ele vai respeitar, no entanto que ele já está dando até o recurso para que vocês façam isso, né? Então, nós vamos tentar fazer um orçamento muito pé no chão, tá? Você falou a questão do meio ambiente, né? Em 2015, eu, o vereador Odair e a vereadora Fátima, na época, nós participamos a convite do Ministério Público lá de Piracicaba, de várias reuniões com os industriais aqui de Cordeirópolis, mais o prefeito da época, e mais uma série de autoridades que tinha lá de fora. Ele foi muito, muito, muito severo com Cordeirópolis, porque ele alegou que Cordeirópolis tinha apenas 3% do necessário do meio ambiente. Quer dizer, está faltando 97%, como que você vai construir? Como que você vai fazer isso em 1 ano, 2 anos? Não tem condições. E ele estipulou naquela época uma multa de R$10 mil por dia.
Essa multa está em pé, está correndo, porque se tiver, o município não pode entregar a chave para a promotoria, pode entregar para quem quiser, que ninguém vai conseguir tocar. Isso foi no ano de 2015. Então, eu, a vereadora Fátima, no momento, hoje vice-prefeita, e o vereador Odair, participamos todas dessas reuniões. Eu fiquei apavorado com esse tipo de coisa. Na realidade, Geraldo, foi aquilo que o Laerte havia mencionado, né? Esse processo, ele está em vigor, o município está recorrendo, né? E a gente vai ver em que instâncias nós vamos chegar com esse processo e ver, né, a possibilidade do Ministério Público entender a situação do município, né? Porque o município não tem como arcar sozinho, né, com todas essas situações. Mas nós estamos fazendo outros projetos, outras ações, para que as empresas, né, envolvidas no município possam nos ajudar, colaborar nesse sentido com o meio ambiente. Então nós vamos tentar fazer dessa forma, tá bom? Vou lembrar vocês que eu mandei um ofício para o Laerte, da audiência que nós precisamos fazer das metas fiscais, tá bom? Então, esse mês de setembro está um mês muito corrido, né? Nós marcamos essa audiência aqui, né, para essa semana. Semana que vem nós temos que fazer a audiência da LOA pela prefeitura, nós vamos fazer no dia 25. E eu sugeri de a gente fazer no dia 27, no período da tarde, para que a gente tivesse possibilidade de estar ainda envolvido com a confecção da LOA, tá? Das metas fiscais no dia 27, a gente vai explanar para vocês a condição econômica da prefeitura já com o fechamento do segundo quadrimestre. Então, nós vamos trazer para vocês o que a prefeitura arrecadou até agosto, o que a prefeitura gastou com educação, com saúde, né? Então, aí, se vocês estiverem dispostos a participar, né, ou mandarem seus assessores, vocês vão poder ter acesso a essas informações aí, tá bom? Agora, se vocês acharem, talvez que a gente possa fazer um outro horário, né, aí eu gostaria que vocês falassem para que a gente pudesse publicar isso ainda no jornal oficial, né, para que a população torne conhecida disso também, tá bom? O Ministério Público ele rejeitou alguns contratos, né, de terceirização, em virtude de haver alguns cargos, alguns concursos efetivos, né? Mas o município vai recorrer também a outra instância para justificar, né, que alguns serviços são essenciais, e vamos ver qual que vai ser a decisão do Ministério Público ainda. Mas ainda nós estamos recorrendo, tá bom? Mas é um risco que a gente está tendo. Tá bom? Mais alguma coisa, pessoal? Tudo tranquilo? Tá? Então, no dia 25, a gente vai fazer a explanação da LOA pela prefeitura, depois vocês marquem aqui da Câmara também, de novo, no Cordeiro Clube. Nós vamos fazer às 5 horas da tarde na segunda-feira. Tá? Então, nós já vamos explanar lá. Infelizmente, a gente está tendo pouco tempo, né, para que a gente possa fazer essas audiências públicas aí. Pique? Eu estou fazendo muitas alterações lá, né? Porque a hora que a gente senta para ver a realidade, a gente começa a colocar despesa de pessoal, despesa com manutenção, né?
Exatamente. Isso, exatamente. Então, eu estou projetando muito orçamento em cima daquilo que a gente está realizando agora até o mês de julho. Então, em termos de valores, a gente vai ter que mudar muita coisa, né? Eu acho que vocês deviam esperar um pouquinho, tá bom? Da minha parte, Arte. Primeiramente, quero agradecer, Renato, a tua presença e a explanação. Tá? Agradecer também a presença dos vereadores, assessores, funcionários da Câmara, também aqueles que nos acompanharam pela internet. E acredito que surgirão outras dúvidas e prontamente o procuraremos aí para esclarecer na medida do possível. Tenham todos uma boa noite. Declaro encerrada a presente audiência.